Olá, vamos a mais uma aula de trigonometria. Agora nós vamos falar das relações fundamentais da trigonometria. É uma parte só de cálculo, bem chatinha, mas cai muito por aí nos vestibulares, tá? Bom, nós vimos seno, cosseno e tangente. Então essas são as três principais. Só que derivado da fórmula do seno e o cosseno, nós chegamos na tangente e chegaremos a outras relações trigonométricas que tem. Então eu coloquei aqui para vocês as 5 relações principais da trigonometria. A primeira é a relação principal que nós temos, as duas principais, as primeiras são relacionadas somente com seno e cosseno. Então, se eu pegar o seno ao quadrado, somar com o cosseno ao quadrado, vai dar 1. É lógico que nós vamos ter que trabalhar com o mesmo ângulo, tá? Por exemplo, se eu pegar o seno ao quadrado de 30 graus, o cosseno de 30 graus também ao quadrado, se eu somar o seno de 30 ao quadrado mais o cosseno de 30 ao quadrado, tem que dar 1. Se eu pegar o seno de 200 ao quadrado mais o cosseno de 200 ao quadrado, também tem que dar 1. Depois a tangente, que é o que nós já falamos na outra aula. A tangente do ângulo nada mais é do que o seno e o cosseno, tá? Então, a relação do seno pelo cosseno. Quando eu falo em cotangente, é o inverso, tá? Ó, seno e cosseno. Seno, tudo que tem esse co antes é o inverso. Cosseno é o inverso do seno. Então, tangente, aqui eu tenho cotangente. Então, é o inverso da tangente. Ou seja, se tangente era seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno. Isso aqui também é a mesma coisa de eu falar que a cotangente é 1 sobre a tangente do ângulo, tá? Então, ela é o inverso. Então, cotangente é o inverso da tangente. Se tangente era seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno dividido pelo seno. Depois eu tenho a secante. A secante é 1 sobre cosseno, tá? Então, a secante vai ser o inverso do cosseno. E a cossecante é 1 sobre seno. Então, vai ser a inversão do seno, tá? Então, essas aqui são as 5 principais relações que nós temos na trigonometria. E, pegando essas 5 aqui, refazendo o cálculo, substituindo uma na outra, a gente consegue chegar em mais outras fórmulas aqui. Nós temos também esta outra fórmula aqui, secante ao quadrado de x, é o mesmo que 1 mais tangente ao quadrado de x. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Cotangente de x é o inverso da tangente, que foi o que eu já tinha escrito aqui. Tangente ao quadrado de x mais 1 vai dar secante ao quadrado de x. 1 mais cotangente ao quadrado de x vai dar o cossecante ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x é 1 sobre o mais tangente ao quadrado de x. E seno ao quadrado de x é a tangente ao quadrado dividido por 1 mais tangente ao quadrado. Essa parte aqui não é tão utilizado, tá? A gente utiliza mais esses daqui. Quando que vai ser utilizado isso daqui? Essa parte dessas relações é quando o exercício te dá algum valor. Por exemplo, se eu te dou o seno de um ângulo qualquer e por aquele seno eu te peço, quanto que vai valer então? Eu não te falo qual é o ângulo, te dou só o seno dele. E aí eu te pergunto, quanto vai valer o cosseno dele? Ou então, se eu te der o seno e te pedir quanto que vale, até o exemplo que nós vamos fazer aqui agora. Se eu te dou aqui, por exemplo, seno do ângulo x vale negativo 1 sobre 2. Eu quero saber o valor das demais funções trigonométricas. Uma coisa que é importante a gente olhar. Ele me deu o intervalo em que este meu ângulo vai estar, tá? 3π sobre 2 é 270 graus. 2π, lembra que é 360 graus. Então, ele está falando para mim que este ângulo, ele vai estar neste quadrante aqui, ó, entre 270 e 360. Então, vamos fazer um lembrete aqui. Tenho aqui os 3 círculos trigonométricos, seno, cosseno e tangente.
Vamos colocar aqui para a gente lembrar. Aqui eu tenho 0 graus. Aqui são 90 graus. Aqui 180. Aqui é 270 graus. E aqui será 360. A mesma coisa eu tenho para todos eles. Se eu quero o arco, se o meu X está no arco entre 270 e 360 graus, então ele está neste quadrante aqui, ó, no quarto quadrante. Então, o que nós vamos ter que observar? O valor do seno vai ser um valor negativo, o do cosseno positivo e o da tangente vai ser negativo, tá? Então, todos os ângulos entre 270 e 360 vão dar senos negativos, vão dar cossenos positivos e vão dar tangentes negativas. Isso aqui nós vamos ter que observar isso na hora de responder o exercício. Vamos lá. Quais são as relações trigonométricas que nós temos? Nós temos seno, cosseno, temos também a tangente, temos a cotangente, secante e cossecante, tá? Então, nós vamos ter que descobrir todos esses 6 aqui. Nós já temos um. O exercício me forneceu um. Vou ter que descobrir os outros. Então, vamos lá. Vou começar pelo cosseno. Se eu te dei o seno, eu vou começar pelo cosseno. Para fazer pelo cosseno, eu vou me basear nesta relação aqui. Eu vou pegar a relação fundamental, que é a principal da trigonometria, que é esta primeira aqui, ó. Então, eu vou pegar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu vou substituir nesta fórmula aqui para que eu possa descobrir o valor do cosseno. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x, o meu seno vale menos 1 sobre 2. Então, no lugar do seno, eu coloco menos 1 sobre 2, só que ele vai estar elevado ao quadrado. E vou continuando aqui, ó. Então, mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Vou passar para cá. Cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos. Isso daqui eu vou levar para o outro lado. Então, já vou levar resolvendo a potência. Negativo ao quadrado, positivo. Tá? Positivo vai para lá, negativo. Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, todos os dois termos têm que ir ao quadrado. Então, 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1 quarto. Vou colocar 1 aqui para os dois virarem fração. Para fazer continha de mais ou de menos com frações, os denominadores, lembra que eles têm que ser sempre iguais. Então, para isso, eu vou tirar o MMC. Entre 1 e 4 vai dar 4. Então, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Agora tem um sinalzinho de menos. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, o meu cosseno ao quadrado de x vai dar 4 menos 1, 3 sobre 4. Só que eu não quero cosseno ao quadrado, eu quero cosseno. Então, se está ao quadrado, eu passo para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 3, 3. Não tem jeito, então vou deixar raiz de 3, tá? Raiz quadrada de 4, 2. Só que toda vez que eu vou tirar uma raiz, esse valor pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu cheguei em dois valores. Eu posso ter positivo raiz de 3 sobre 2 e negativo raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou analisar, será que os dois valores podem? Para analisar se os dois valores podem ou não, eu vou pegar lá o meu círculo trigonométrico e analisar a questão do sinal. Vamos lembrar, eu quero um arco entre 270 e 360, então eu quero no quarto quadrante. Estou falando em cosseno. No quarto quadrante, o meu cosseno ele vai ser positivo. Então, se o meu cosseno tem que ser um valor positivo, esse valor aqui, ó, negativo, para mim não serve. Então, o meu cosseno será somente o valor positivo. Então, raiz de 3 sobre 2.
Primeiro valor, então o seno já exercício tinha me dado, cosseno eu já encontrei. Agora vamos para o meu próximo valor. Vamos encontrar agora o valor da tangente. Vamos achar tangente. Para achar a tangente, eu vou seguir aqui e vou pegar a segunda relação trigonométrica. Tangente de x é seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, a minha tangente vai ser o meu seno. O exercício me deu o seno neste valor aqui. Então, menos 1 sobre 2. Como eu vou dividir por fração, eu vou pôr em forma de divisão convencional aqui dos dois pontinhos, em vez de ser em formato de fração, essa divisão, porque eu acho que fica mais fácil, fica dos nossos olhos enxergar a divisão. Então, vou dividir pelo cosseno. O cosseno eu acabei de encontrar, que é raiz de 3 dividido por 2. Resolvendo divisão de fração, como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se era raiz de 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Agora é só multiplicar. Para multiplicar a fração, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, negativo com positivo, negativo. 1 vezes 2, 2. Aqui embaixo, 2 vezes raiz de 3, eu não posso multiplicar, então eu vou deixar indicado. Só que aí sobrou uma raiz no denominador, e não pode ficar raiz no denominador. Então, nós vamos racionalizar. Racionalizar é você eliminar essa raiz. Para isso, você vai pegar e vai multiplicar o de cima e o de baixo, todo mundo por essa raiz. Então, vou multiplicar todo mundo por raiz de 3. Vai ficar, então, negativo com positivo, negativo. 2 vezes a raiz de 3 vai dar 2, raiz quadrada de 3. Agora, aqui embaixo, tem número e tem raiz. Número com número, raiz com raiz. 2 vezes, aqui não tem número, então é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Raiz, eu multiplico raiz com raiz. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Sobrou, então. Agora, vamos fazer negativo. Eu sou número. Tem número em cima e tem número embaixo. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Então, eu posso cortar. Sobrou em cima raiz de 3. Aqui embaixo é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Então, pronto, achei o meu valor de tangente. Viu que deu um valor negativo? Voltando aqui na circunferência, a gente já tinha falado no início que a tangente do quarto quadrante vai dar um valor realmente negativo. Então, pronto, já tenho mais um valor encontrado. Agora, vamos encontrar um próximo valor. Vou encontrar agora a cotangente. Vamos lá. Cotangente. O que é a cotangente? Eu tenho duas opções para cotangente. Ou eu faço cosseno dividido pelo seno, ou se eu quiser, eu posso fazer 1 sobre a tangente de x, tá? Eu posso pegar e posso fazer o inverso da tangente. Qual que você vai fazer? O que você quiser, certinho? Então, vamos lá. Eu vou fazer pelo inverso, que eu acho que é mais fácil. Então, cotangente de x vai ser 1 sobre a tangente de x. Se eu fizesse por cosseno dividido pelo seno, o resultado ia dar o mesmo, só a continha que fica um tiquinho maior. Então, cotangente de x vai ser 1 dividido pela tangente, que é esse valor que eu encontrei aqui, ó. Negativo raiz de 3 sobre 3. Então, a minha cotangente vai ser, vou colocar 1 aqui, porque eu trabalho, se 1 é fração, todo mundo tem que ser fração. Para me dividir frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar invertendo ali, negativo 3 sobre raiz de 3. Multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo. Positivo com negativo, negativo. 1 vezes 3, 3. Aqui embaixo, 1 vezes a raiz de 3, vai dar raiz de 3. Ficou raiz de novo no denominador e não pode, vamos racionalizar. Vou multiplicar todo mundo por essa raiz que eu tenho no denominador, que no caso é raiz quadrada de 3.
Então, a minha cotangente de x será negativo com positivo, negativo. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz quadrada de 3. Aqui embaixo vai ficar raiz vezes raiz. Então, 3 vezes 3, 9. Continuando, vou repetir o numerador, não tem nada para me fazer nele. Raiz quadrada de 9, 3. Agora eu posso simplificar, ó, sobrou 3 em cima e 3 embaixo. Então, a minha cotangente de x vai ser negativo, sobrou negativo e a raiz de 3. Então, sobrou negativo, raiz de 3. Então, pronto, achei cotangente. Agora, faltam mais 2 valores. Agora, eu tenho que encontrar a secante e a cossecante. Então, vamos fazer agora secante. Para fazer a secante, eu posso usar ou essa fórmula aqui, ou eu posso usar essa fórmula aqui. Mas essa daqui é mais simples. Então, vamos fazer por aquela outra fórmula ali. Então, eu tenho que secante de x é o inverso do cosseno de x. Então, secante de x vai ser 1 dividido por cosseno. Cosseno nós já tínhamos encontrado raiz de 3 sobre 2. Então, 1 dividido por raiz quadrada de 3 dividido por 2. Vou colocar 1 aqui para que todo mundo seja fração. Então, a minha secante vai ser, vou repetir o primeiro e vou inverter o segundo. Então, 2 sobre raiz quadrada de 3. Multiplicando 1 vezes 2, 2. 1 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Como não pode ficar raiz no denominador, eu vou racionalizar. Ou seja, eu vou multiplicar todo mundo por essa raiz. Vai ficar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz quadrada de 3. Aqui embaixo, 3 vezes 3, 9. Então, a minha secante vai ficar 2 raiz quadrada de 3. E embaixo eu resolvo raiz quadrada de 9, 3. Então, pronto, encontrei mais um valor. Agora, nós vamos partir para o último valor que a gente precisa encontrar. Agora, eu vou partir para a cossecante. Então, vamos lá. Qual fórmula que eu vou usar para a cossecante? Eu posso usar a relação fundamental ou, se for o caso, eu posso utilizar, por exemplo, essa daqui. Mas sempre que for possível, as relações fundamentais normalmente ficam mais fáceis. Então, se der, usa as relações fundamentais, tá? Usa essas daqui de cima que sempre normalmente ficam mais fácil. Então, cossecante é 1 sobre seno, ou seja, é o inverso do seno. Então, vamos fazer. Cossecante de x vai ser 1 dividido pelo seno de x. Então, cossecante vai ser 1 dividido pelo seno. O seno, o exercício ele tinha me dado já, que era negativo 1 sobre 2. Então, vou pôr aqui negativo 1 sobre 2. Pode pôr com ou sem o parênteses, fica a seu critério, tá? Então, vamos lá. Cossecante de x será, vou colocar 1 aqui de baixo, para ficar todo mundo fração, que se eu vou trabalhar qualquer operação que eu vou fazer com fração, se 1 é fração, todos os termos terão que ser fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso do segundo. Se era menos 1 sobre 2, vai ficar menos 2 sobre 1. Então, cossecante de x será de cima com de cima, de baixo com de baixo. Positivo com negativo, negativo. 1 vezes 2, 2. Embaixo eu tenho 1 vezes 1, 1. Só que o 1 embaixo, no denominador, não precisa aparecer. Então, basta eu escrever menos 2. Então, pronto. Achei agora todos os meus valores. Então, eu tenho agora o valor de todas as funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, cotangente. Tenho aqui agora secante e a cossecante.